Dentro da Igreja Católica há grupos neopentecostais. Portanto, tem fiéis nossos, fiéis com pleno direito de expressão, porque são batizados dentro da nossa igreja, que dialogam com grupos neopentecostais ou com igrejas neopentecostais de origem evangélica ou protestante. Entre os neopentecostais existe praticamente uma linguagem que é comum. É a linguagem das palavras, mas é também a linguagem dos gestos, dos cantos, das expressões de fé, né? Tanto é verdade que quando eles se encontram, a gente tem a impressão de estar numa igreja já unida. O relacionamento da Igreja Católica com as igrejas neopentecostais é um relacionamento tudo por fazer. Não existe uma história consolidada, uma praxis consolidada. De uns anos para cá, o Pontifício Conselho pela Unidade dos Cristãos, para promover a unidade dos cristãos, criou uma seção dentro do Pontifício Conselho para o diálogo com a realidade neopentecostal e com as igrejas neopentecostais, chegando a alguns resultados muito significativos. Aqui no Brasil, nós temos uma expressão da unidade entre a Igreja Católica, com os seus grupos neopentecostais, e as igrejas neopentecostais, num evento chamado Em Cristos, que significa encontro de cristãos na busca da unidade e da santidade. É um encontro que dura normalmente um fim de semana, sexta, sábado e domingo, durante o qual tem expressões orantes típicas do mundo neopentecostal. Tem também preleções, como eles dizem, que seriam como palestra, pregações, ministradas seja por pastores evangélicos, como também por padres ou bispos católicos. A unidade é quase que palpável. É como se nós fôssemos um pouco espalhados, não é? Vemos um centro e, aproximando-nos do centro, nos aproximássemos também entre nós. É, portanto, um trabalho um pouco árduo, não é oficial, né? Mas é um trabalho que é, por assim dizer, acompanhado pela Igreja Católica através da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, e que já deu frutos muito bonitos de unidade, sobretudo vencendo preconceitos que existem de forma muito séria entre grupos neopentecostais e Igreja Católica, porque o neopentecostalismo tem expressões um tanto fundamentalistas, né? Então veem o bem e o mal, ou é tudo ou é nada. Então, como a Igreja Católica tem algumas expressões que muitos deles não aceitam, é rejeitada em bloco. Quando a gente se aproxima e se conhece, aprecia todo o bem que existe, né? E eles encontram em nós, que temos esta sede de unidade, este anseio, não é? De poder viver também uma vida mais santa de acordo com o Evangelho, encontram um tesouro que pensavam que a Igreja Católica não tivesse. E neste diálogo é possível crescer. É o testemunho de cristãos que, superando as divergências, se apresentam diante daqueles que não creem, diante do mundo, diante da sociedade, como uma expressão da presença do Senhor na vida de cada um e de cada igreja. Existe, sim, encontros que se multiplicam para superar, sobretudo, os preconceitos, sobretudo os fundamentalismos, eu diria a intolerância, porque o que marca hoje a nossa sociedade, aqui no Brasil um pouco menos, mas está crescendo, não é? Mas a sociedade europeia, por exemplo, a sociedade norte-americana, a sociedade, nem se fala, né, do Oriente, a incapacidade de se acolher, de se respeitar. Portanto, a intolerância religiosa chega à agressão física, chega à morte, chega a eliminar quem não pensa como eu, não é? Então, quando a gente se aproxima, se conhece, quando a gente ora junto, quando a gente, inclusive, não é, procura refletir sobre certos temas e encontramos muitos pontos de acordo, não é? Nos apresentamos diante da sociedade, diante do mundo, como pessoas que constroem a paz, superando
estes radicalismos e esta intolerância que leva à agressão física e a criar cada vez mais um clima acirrado entre os próprios discípulos de Jesus. Aí se constrói um mundo de paz a partir mesmo da raiz da nossa fé.